Hoje em dia a gente tem falado muito sobre liberdade, né? A gente fala em ser donas do nosso próprio tempo, dos nossos próprios corpos, das nossas próprias escolhas. A gente quer trabalhar com o que ama, amar com leveza, viver do nosso jeito, né, Lu? É verdade, eu fico pensando, será que a gente realmente sabe o que tá pedindo, né, quando a gente pede pra ser livre? Porque a liberdade é muito bonita no discurso, né, mas na prática ela cobra caro. Cobra responsabilidade, né, estar bem consigo mesma, confrontar com tudo aquilo que nos ensinaram a ser a vida toda, né? Eu sou Carol E eu sou Luísa. e esse é mais um episódio do Pirando Nisso, o podcast que é feito pra quem se questiona. Toda terça a gente tá aqui, firmes e fortes, e mareando piras junto com vocês. Sempre com uma pitada de psicanálise e com as nossas próprias vivências também no meio do caminho. Não deixe de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar para não perder as novidades por aqui. Lu, bora lá apresentar a convidada e introduzir a pira de hoje. Bora lá. Hoje a gente vai falar sobre o que é essa tal liberdade feminina, né? Na prática. É paz, é caos, é escolha, é cobrança, né? O que sobra quando paramos de nos explicar. A gente cresce querendo autonomia, mas será que a gente sabe o que ela realmente exige da gente? E aí pra pirar nisso tudo junto com a gente tá aqui com uma convidada que vive essa tal liberdade de forma orgânica, real, imperfeita e também potente. Com vocês, Tuca Matos. Oi, prazer, gente. É uma honra estar aqui, Super fazendo uma coisa obrigada. nova pra mim. Então, eu tô bem animada. A gente que agradece. Que bom que deu pra conciliar as agendas, né? Que você não é daqui de São Paulo, então foi meio meses aí de conversa, mas que bom que deu E certo. a gente tava falando que a gente ia fazer essa gravação, pessoal, há 2 meses atrás. E você tava num outro momento, né? Você falou que bom que foi agora pra estar nesse momento de hoje. Eu estava amando. E agora eu voltei ao meu ponto de equilíbrio. Então, Então, bora lá começar a falar um pouquinho sobre tudo isso que a gente falou aí, né, na nossa introdução. Eu acho que antes da gente mergulhar em todo esse papo, né, de liberdade, amor, escolhas, vou começar com uma pergunta mais simples, assim, mas não necessariamente fácil, que é como é que tu se enxerga nessa fase da vida, assim, com tudo que você, né, já escolheu, já teve que deixar pra trás? o podcast não vai ser fácil. Já começou com essa. Não, tá bom. Eu me enxergo hoje em um momento de muita escolha, em que eu escolhi, eu me preparei. Eu falo que a liberdade, ela tem renúncias. Você faz o que você não quer para você depois fazer o que realmente quer, né? Que é a liberdade. E eu trabalhei muito, 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 muito. Mudei totalmente a minha rotina para hoje eu escolher ser dona de um espaço que me representa, estar na minha melhor fase como atleta, como empreendedora, como mulher. Então hoje eu fico muito contente com as minhas escolhas próprias de vida. Não, você fala isso de perdas, né? De que escolher de uma certa maneira fala de renúncia, né? De você deixar de fazer alguma coisa que às vezes você quer muito naquele momento, mas por outra que você quer talvez conquistar lá na frente, etc. Como é que foi esse processo pra você de abrir mão, assim? Você acha que foi muito difícil ter que deixar algumas coisas valiosas pra trás? Como é que tu enxerga isso? Eu falo que ter ficado 2 anos viajando me preparou para tudo, né? Eu fiz alguns intercâmbios quando eu era mais nova. Eu sempre tive que deixar coisas para trás. E eu sempre gostei dessa dinâmica de algo novo, do desafio. E eu acho que você vai aprendendo a ter saudade, a fazer escolhas. Isso eu posso agora, isso eu não posso agora. E sempre dói, né? Tudo que você vai deixando pra trás, eu acho que te traz um aprendizado, dá aquela ferida, mas é necessário para seguir em frente. Então, eu, na verdade, tudo que eu falo, eu tento colocar em prática na hora que a coisa realmente acontece. Sim. Então, quando eu realmente falo, não, agora eu preciso dar esse passo pra frente, isso me dá garra, isso me dá força pra seguir em frente sem ficar pensando no passado, sabe? Sim, mas contextualizando um pouco pra eu entender mais, assim, da sua vida, você falou que você é nômade, ou você foi? Fui. Se ia nessa época. Eu fiquei 2 anos viajando sem nenhum destino, assim. Eu tava num país, eu queria ir pra outro, e eu fiquei 2 anos assim. Uhum. E
quando eu decidi que eu ia voltar para Brasília, lá eu tinha uma rotina em que eu não sabia onde eu ia na próxima semana, assim. Sim, que louco. E foram 2 anos. Então, eu construía uma coisa, mudava e estava sempre em constante mudança. E aí, hoje, minha vida é 100% regrada. Hoje, minha vida é 100%... Rotina, né? É rotina, é acordar no mesmo horário, é fazer a mesma coisa. Então, foi uma mudança muito grande. E eu acho que isso te prepara para muita coisa. Isso te prepara para você... Me preparou, né? Não sei, porque muita gente não tem vontade de ter essa experiência. Muita gente tem vontade, mas não consegue. Tem gente por várias travas, né? Emocional, financeira, física. São várias dependências que não te deixam simplesmente falar, vou acordar hoje e vou viver o mundo. Nunca foi pra mim, então assim, e hoje eu tenho uma vida completamente diferente. Eu acho que isso te prepara. Eu já tive a vida sem rotina, já tive uma vida com rotina. E isso me preparou pra tudo, todas essas decisões que eu tenho que fazer, de verdade. Tu tava falando muito nessa palavra, preparar, né? E eu gostei muito, assim, da perspectiva dessa... Caiu. Voltando. Não esquecer, né? Quando você fala de preparar, eu me identifico muito, assim, porque... Eu até ia te perguntar isso, como é a tua relação com a solitude? Porque eu acho que a solitude, por exemplo... é uma habilidade que todo mundo tem, mas que você tem que cultivar, entendeu? Você tem que se preparar. E aí, muitas vezes, eu acho que as pessoas se deparam com situações da vida em que você tá só, fisicamente, ou não, você tá acompanhada, mas ainda assim se sente sozinha. E não tem os recursos mesmo pra lidar com isso, sabe? E aí, eu sinto que eu não fui nômade, né? Mas eu... acho que a minha vida toda, por diversas situações que eu passei, eu sempre tentei me preparar mesmo nesse sentido, cultivar esse lado meu de gostar de estar comigo, não depender tanto de outras pessoas, né, emocionalmente, principalmente. Então, eu queria saber mais como é que você enxerga essa solitude hoje em dia. Eu vejo a solitude é uma coisa muito pessoal, talvez. Eu acho que muita gente encontra a solitude de diferentes formas, né? Tem gente que precisa ir, sei lá, à praia, tem gente que precisa ficar 1 ano, igual nesses detox que estão rolando, como é que é o nome? Celibato, celibato, sei lá o quê, que a pessoa fica 1 ano sem encontrar ninguém. Eu acho que existem várias formas das pessoas encontrarem solitude. E eu, particularmente, eu não precisei ir atrás. Eu acho que eu tive os meus momentos de solitude e me encontrava muito, né? Até tem... na minha preparação do podcast, o que tinha para eu me encontrar. E isso me pegou muito, porque o que eu fazia? E esses momentos sozinha sempre me prepararam, essa palavra de novo, para quando eu ter que conversar com as pessoas, eu realmente saber o que eu quero comunicar, sabe? Eu ficar sozinha me prepara para... sozinha, que eu digo, um momento de solitude, né, me preparar para eu realmente interagir com as pessoas de uma forma mais saudável, saber o que falar e me escutar mais. Eu acho que a solitude me trouxe isso. Sim, é uma habilidade, porque se você começa a conviver com todas as pessoas, toda hora, você vai tendo essa sobrecarga de pessoas toda hora, e ali você não consegue parar e falar, tá, deixa eu ver o que eu realmente gosto, o que eu realmente sou, porque você tá sempre com pessoas. E... querendo ou não, fase da vida ali, né, adolescência, eu acho, eu não sei, na minha adolescência eu não tive esses momentos, porque... Tô sempre rodeado de gente, sempre né? amigos, sempre Festa. família, minha família é muito festa, então, uma casa cheia de gente toda hora, eu não tive... Então, eu fui procurando isso fora, fui morar fora, fui fazer intercâmbio, e aí eu fui me encontrando nesses momentinhos mais... Mas tem muita gente... Com certeza, eu conheço várias pessoas que ficar sozinho assusta, né? Muito. Porque é ali que você tá só você, não tem ninguém pra culpar. Eu brinco que um dos meus maiores aprendizados viajando sozinha é que eu não tinha ninguém pra culpar nada. Não tinha ninguém. Se eu queria ir num restaurante, eu ia, e se ele era ruim, eu só falava, ai, droga, a culpa é minha. Eu que escolhi. Se eu errei o ônibus, a culpa é minha. Então... você aprende a se responsabilizar, não só pelas atitudes, mas pelos seus pensamentos também. Você só fica ali. Você fica cara a cara com suas escolhas, né? Você tá ali, você Nua e e crua. você, e
lidar com isso. E com tudo que aparece, né? Isso que você falou, que muita gente se assusta com essa possibilidade da solitude, eu vejo muito, assim, de que estar com você mesma, eu acho que, eu concordo contigo, Lu, que é uma habilidade que talvez todas as pessoas têm, mas eu diria que não é todo mundo que topa, assim, bancar. Não, totalmente, Isso. porque é dolorido, né? Porque, de fato, fala de... Quando você tá com outro, para além dessa questão de ter alguém pra culpar, você tem alguém pra projetar, pra espelhar tudo aquilo que você idealiza, que você quer pra você. E quando é você mesma, é isso, né? Uma conta sua consigo mesmo. Então, na maioria das vezes, as pessoas tendem a... Um pouco da introdução que a gente falou no episódio, né? A gente quer essa tal liberdade, a gente busca por ela, a gente fala que quer ter autonomia, mas ela tem um custo, né? Assim, emocional. Alto. Eu vou até puxar um gancho que não era talvez esperado, mas assim, eu Maria Luísa, nunca tive uma vida a dois adulta, né? Nunca me casei, nunca tive um namoro longo pra eu saber até que ponto vai essa liberdade. Era uma pauta que eu ia trazer até mais no fim, assim, do podcast. Mas esse momento de solitude solteira, esse momento de solitude com alguém, eu também acho que tem uma diferença. Sim. Isso era um assunto que eu queria abordar contigo, assim, porque eu te vejo, né, como uma pessoa muito livre, acho que você tá nessa busca aí há bastante tempo. E onde é que entra o amor aí, né? Porque a gente sabe que amor é compromisso, é ceder, né? Eu também tenho muito problema com isso. Muito problema. Acho que seja por isso que eu também não tô em relacionamento. Mas, enfim, não sei, tu acha que dá pra ser livre e ainda querer amar ou querer um amor, né, mais tradicional? Eu acho que sim. Eu já vivi de tudo um pouco. Já passei por cada situação, já conheci pessoas diferentes. Meu irmão diz que eu tenho essa... Eu acho que o maior pesadelo dele virou a maior referência dele quanto a mim, né? Eu converso com qualquer pessoa, qualquer idade, qualquer faixa, né? Absolutamente todo mundo. E isso me permitiu conhecer muitas pessoas e viver muitas coisas diferentes. E eu acho que todo mundo, o amor cabe em todo mundo. Primeiro que na minha fé, o amor é a resposta para tudo. Então, se a gente perde a fé no amor, a gente tá perdido, para mim. Então, é uma coisa que eu tenho que acreditar. E quando eu tô desacreditada, eu fico muito perdida. Sim. Quando eu falo, cara, será? É porque eu sei que eu tô indo pra um caminho que eu não quero, porque... Que susto. Continua. Então, assim, a resposta dá pra você ser livre. A maturidade, ela te ajuda muito nesse caminho de liberdade pro amor. Sim. Mas, com certeza, é um tópico que me pega muito. Porque foram várias escolhas, né? Você perde muita gente aí no caminho. Você, não diria perde, você desvia de muita gente no caminho. E, assim... Engraçado. A liberdade meio que toma escolhas por você. Não é essa a palavra, mas a liberdade, ela escolhe muitos caminhos por você. Sabe? Ela já te direciona sem você querer. Você já vai para outro caminho. Mas em que sentido? No sentido de você ser uma pessoa que tem essa premissa da liberdade tão bem instalada em você, que isso meio que vai tomando a frente das coisas, o rumo da situação. E desde muito nova. Na verdade, eu nem sabia que eu era livre. Eu achava, assim, pra mim, até hoje, todo mundo... Como assim? Você não vai viajar 2 anos sozinha? Não, tem que ir. Pra mim, todo mundo. Eu fui descobrir que eu era fora da caixinha recente. Um dia desse. Tipo, esses dias pra trás. Mas isso estava presente, por exemplo, na tua criação, assim? Tu acha que na tua família isso foi uma coisa incentivada? Foi Nunca! Uma coisa... Não? Minha família é do interior, de Minas, caixinha, super. Eu nem sei de onde que saiu isso. E assim, pra mim,
Eu sou completamente normal. Direto me perguntam. Não, você é normal. Tá, mas então, direto... Aí você pergunta para as pessoas próximas. Não, eu tô muito doidinha. Cara, eu nem sou. Sabe, em que parâmetro? Sim. Esse é o ponto, em que parâmetro? Porque eu conheço tanta gente diferente que pra mim, eu sou dentro de um... Super dentro de um quadradinho normal. Mas eu acho que as pessoas... Talvez, né, que eu convivi, eram tão fechadas que eu me destacava. Mas eu conheci tanta gente no mundo que pra mim era super... Cara, eu sou mais uma aqui. Sim. Então, assim, liberdade até que ponto, né? Em qual perspectiva eu sou livre desse jeito? Porque eu já conheci muita gente livre. Que eu percebi que eu falei, eu sou muito de boa. Eu sou muito tranquila. Vai muito da métrica das pessoas que você convive, né? E aí, se todo mundo que você convive vive um certo script, como você falou, né? Um certo roteiro, uma certa caixinha, isso pode parecer destoar, mas acho que quando você tem essa vivência, de fato, de mundo, você vê que, enfim, tem muito mais gente fazendo isso que você tá fazendo e fazendo outras coisas e que tem tantas possibilidades e você se desencana um pouco disso, né? Exatamente. As pessoas... Eu falo que todo mundo deveria... E não precisa ir muito longe, não precisa mudar para Bali. Você pode pegar e ir para uma cidade vizinha sua, sozinha, e passar 4 dias. Você vai, né, tentar ir num restaurante sozinho para comer, você vai ao cinema sozinho, você vai num parque, aí você vai interagir de uma forma ou outra com alguém. E isso vai começar a te gerar nossa, eu sobrevivo sozinha. É Desperta muito bom. algo dentro da gente, né? É muito Sim. bom. E a gente sente falta quando a gente não tem isso. Porque eu tenho fases na minha vida que eu tenho mais e menos, assim. E aí, em alguns momentos que, sei lá, eu sinto que estou muito tomada por muita coisa, muita agenda, muitas pessoas, Muita informação, Sim. toda hora, de tudo. E isso... Você tem que ter um tempo pra processar, né? O que é que você pensa de tudo que você leu, ouviu, assim, sentiu. Você só tá sendo bombardeada por coisas, sentimentos, informações e tal, mas você não tem aquele tempo de se conectar realmente com você, né? Eu sinto muita falta também. Todo mundo fala que, pra mim, né, que eu mudei muito na pandemia. Minha mudança foi na pandemia. Eu brinco que a pandemia veio junto com a maturidade na minha vida. Eu acho que 24 anos ali. Então, a gente... muita gente foi para um lado, todo mundo, né? A pandemia Sim. teve um lapso de alguma forma. O meu, eu decidi, eu falei, eu não quero informação inútil na minha vida, eu não quero pessoas que me deixam para baixo, eu não quero alimentação no meu corpo que não seja adequada, eu quero fazer exercício. Isso, gente, foi, tipo, bem no início, assim, e dali em diante eu firmei esse compromisso comigo mesmo de é isso, agora eu quero apenas coisas saudáveis na minha vida, pessoas, informações, alimento, ideias, hábitos, e dali a minha liberdade virou outra. Sim. Eu tinha uma liberdade que eu achava que era uma liberdade também, muito pela idade, e aí a minha liberdade virou outra, e aí eu falei, ok. É muito interessante isso, porque a gente pode achar que ser livre é você fazer tudo que você tá com vontade de fazer, né? Então, sei lá, isso que você fala de se alimentar, e eu acho que talvez hoje na sua vida já seja algo que você ama fazer. Mas assim, não sei se no momento que você inicia é fácil. Então, sei lá, a gente pode pensar que ser livre é você ser nômade, tá viajando o mundo e etc. Mas às vezes tem muito mais liberdade numa rotina que você escolhe. Por exemplo, eu acho que essa rotina que você fala hoje, que é mais regrada, tem... Gente, sacaneando tudo. Puta merda. Isso que você falou dessa rotina que você tá seguindo mais certinha, que você tem seus horários, seus compromissos com você mesma. Isso também é liberdade, né? Eu acho que é de uma liberdade absurda você conseguir... Eu e Lu tava até conversando um pouco sobre isso, que tu tá numa rotina agora que tu tá fazendo a tua rotina, né? E você tem que ter um compromisso muito, muito grande com você mesma pra... Você não tá solta, mas ainda assim está sendo livre, como você, né, escolhe ser também. Você pegou um ponto assim...
Eu acho muito engraçado ainda as pessoas me falarem que eu sou livre, sendo que eu acordo 5 da manhã, faço a mesma coisa, treino. Mas isso não é liberdade? Então, eu acho, tipo, é isso, eu sigo livre, entendeu? Eu faço isso e eu tive momentos, né? Isso pra mim, gente, a música do Raul Seixas, Metamorfose Ambulante, pra mim é um ícone, assim, é uma coisa... Eu escuto, eu falo, meu Deus, esse cara... Sim. Porque eu realmente prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ser aquela velha opinião, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Porque eu já fui livre festa, aí fui viver o mundo de festival, aí livre viagem, livre dentro de uma caixinha de rotina, fazendo triatlon, acordando, falando, hoje eu não posso fazer absolutamente nada porque eu tenho que treinar. E eu encontrei a liberdade dentro disso. É bem louco, porque hoje eu tenho uma empresa que depende de mim 100%, que eu sou a única sócia, que é a Lo-Fi. E eu tenho funcionários, eu tenho inúmeras responsabilidades que me demandam de mim 100%, e quando eu não estou trabalhando, que é 80%, eu estou treinando. Então, que é uma outra liberdade. É uma outra definição de rotina que eu nunca tinha tido e que eu também consigo... Eu sei que eu preciso fazer isso. Já vivi, já curti, já fui outro tipo de livre. Eu já fui livre nômade e agora eu sou... E tudo isso traz outros tipos de liberdade, né? Por exemplo, o trabalho vai te trazer a liberdade financeira, por exemplo. Que é algo que satisfaz a gente, né? Óbvio. E muita gente esquece da liberdade emocional, né? E que talvez seja a que permita todas as outras, né? Acho que você foi falando e eu fui pensando um pouco nisso, de que talvez essa liberdade que a gente tanto fala, a gente nunca é 100% livre, sempre tem algo que nos prende, que a gente precisa, né, trabalhar e elaborar de alguma forma. Mas, assim, eu acho que talvez a premissa básica para essa liberdade seja muito mais uma liberdade interna, emocional, com você mesma, que autorize todas as outras, né? Eu vejo, assim, meu irmão, ele tem uma outra visão de mundo, ele mora num rancho, e aí, sabe, tá lá. No rancho, eu fico tipo, meu Deus do céu, como pode? É outra liberdade, né? E eu falo que ele jamais faria o que eu fiz, ele acha loucura, e eu jamais vivo a vida que ele tem, que eu acho loucura. São duas perspectivas diferentes, criadas no mesmo mãe, mesmo pai, mesma família, tudo. São diferentes liberdades. Sim. Ô, Tuca, e voltando ainda para os relacionamentos, né? Que isso me pega muito também. Achei que você ia esquecer. Não quer falar? Não, brincadeira. Não, é uma pergunta, acho que simples até. A gente falou, né, que a liberdade às vezes toma as decisões por nós, né? Mas tu acha que tu acaba desviando, assim, de algumas pessoas ou afastando elas da sua vida? Meio que assustando. Porque eu tenho muito isso, assim, eu vejo muito esse discurso, né? De que liberdade, mulher livre demais, assusta. Que é super... Eu odeio esse discurso, mas existe. Não, mas não, ele é a coisa mais real do mundo. Eu não sei se eu vou ser cancelada, polêmica, eu não sei, assim. Posso ser, mas assim... Com certeza, a mulher livre, ela assusta. Eu acho que isso não tem nem que ser discutido. Sim. Porque ela... Eu vou botar eu, tá? Ela não, eu vou botar eu. Eu não dependo daquela pessoa. Eu não dependo... Vamos botar numa relação um homem e mulher. Eu não dependo daquele cara. E isso gera umas sensações, né? um desconforto no cara de que... Eu escuto muito isso. Então você não precisa de mim pra nada. Eu falo, cara, claro que precisa, você só não vê. Porque eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha vida, eu tenho minhas coisas, eu quero fazer minhas coisas e você tá aqui pra somar, não é pra... Eu consigo fazer tudo isso que eu tô fazendo sem você, mas eu quero fazer com você. Sim. Aí eu já me perguntei várias vezes, será que eu não demonstro o suficiente? Ou será que o cara não tá preparado pra ter toda essa liberdade? Eu iria nessa segunda opção. E assim, quando você começa a se duvidar, caraca, não é possível, sabe?
Aí eu falo, não, vou confiar em mim, vou confiar, porque eu já vi muitas amigas, assim, já vi muitas pessoas deixando de serem elas para caber dentro de um mundo de alguém. E acho que a minha essência, a minha intuição nunca deixou eu fazer isso. Sim. Nunca. Toda vez que eu tô começando aí nesse caminho... É igual eu brinquei esses dias, meu ex me fez um favor muito grande, que foi terminar comigo. Exatamente falando essa frase. Porque você é muito livre, eu não consigo. Eu não consigo. Isso me deu mais força ainda. Antes do podcast começar, a gente tava falando sobre sofrimento. A gente pode voltar nesse assunto. Sim. Que a gente... Você fica triste. Você fica, caraca, sofrida um tempo. Mas você usa isso como alavanca para te falar... Tá, ele terminou comigo pelo meu poder. Eu sou... É triste, é sofrida. A gente passa por coisas assim, por não escolher caber em uma vida que aquela pessoa projetou pra gente, né? Mas que bom, porque agora eu sou eu e eu vou seguir assim, porque relacionamento é um compromisso muito grande. Você falou disso, né? Que é um compromisso que a gente tem que ter. Só que a gente tem que ter com a gente também, não é só com o outro. Então acaba que se você... Eu acredito muito, né? Que se você não tá crescendo, você e você, para você crescer você com a outra pessoa, acaba que vai perder. Acho que tudo ali se perde. Então, voltando para sua pergunta, eu acho que a liberdade, ela te tira de algumas pessoas automaticamente. As pessoas, se a pessoa... Eu fiquei feliz, né? Porque a pessoa saiu da minha vida. Talvez se for uma pessoa que não consiga conviver, né? Com isso que ele falou no final, né? Citando aqui a frase do seu ex. De que você é muito... Isso é muito simbólico, né? É basicamente dizendo que não sustenta o quanto você é e o espaço que você tem na sua própria vida, talvez. E aí talvez fale mais do outro também, né? Uma coisa que eu acho, novamente, né, do cancelamento aqui, vou me cancelem. Eu acho que ou cancela. Mas okay. Falar, hoje em dia, abre essa porta, né, do cancelamento, não tem como. Eu vejo que o papel do homem e o papel da mulher foi mudando bastante pelo que eu leio, né, como a gente enxerga, nossos pais, nossos avós e a gente... comportamentos dentro de relacionamento completamente diferentes. Casamento era para uma coisa, família, procriação, tudo era um caminho. Hoje a gente tem o poder da escolha. Hoje a gente escolhe estar com alguém. Muita gente, né, na verdade. Muita gente escolhe o parceiro para a vida, o parceiro... Então, assim, a gente não precisa mais estar na obrigação de estar com alguém. Então, que faça uma boa escolha. Ficar com alguém por ficar com alguém só... Qual o motivo que as pessoas... Eu nem sei qual o motivo que as pessoas ficam com alguém sem gostar da pessoa, sem querer estar com a pessoa, sem que aquela pessoa agregue na sua vida. Meu Deus. Fiquei pensando muito nisso ontem, no Dia dos Namorados, vendo meu feed do Instagram. Tantos casais que não fazem sentido. Eu fico tipo, gente, mas pra quê? Eu não conseguiria. Sim. Então, é outra liberdade até. Sim. Eu não conseguiria estar com alguém, assim, que não me agregue nada. Sim. Eu acho impossível que isso aconteça. Eu falo, não é possível. E tem, né? Muita gente que fica por ali, não, tá bom aqui. Tá doida. Tem uma pergunta aqui no podcast da Tati Bernardi, que é Desculpa Alguma Coisa, ela faz pra toda mulher que senta lá, que é, você já teve algum relacionamento que quando você tava muito bem na carreira, ou você tava, sei lá, deslanchando muito numa área e tal, o cara ficou meio enciumado, ou o cara ficou querendo, sei lá, puxar o teu tapete, competir com você e tal, ela sempre faz essa pergunta, e quase todas... Também a maioria das mulheres que vão lá são mais de 40, então tem uma bagagem, assim, também, né, de relações e tal. E quase todas respondem que sim, que tem essa experiência, tem essa vivência. Às vezes é bem sutil, né? Às vezes é sutil, é algo imperceptível, mas que é quase que
gera um atrito, um conflito na relação quando essa mulher tá brilhando, O sabe? homem se sente menos homem, né? Ai, gente, essa pauta pra mim é minha favorita. Ah, então fala, vai. Essa fala é a minha favorita, mais... Não é minha favorita, é a minha favorita do momento. Uhum. Porque, assim, eu vivi ela. E o brilho da mulher dentro de um relacionamento não deveria apagar o do... Como assim? Por que que os homens se sentem menos homem? Alguns, né, obviamente. Porque a mulher tá brilhando na carreira, tá despertando todo esse lado profissional, sabe? E eu fiz um vídeo, eu nunca postei nas redes, porque eu não quis mesmo, mas... Aquela de aparecer uma indireta, nada a ver. Mas... sobre isso, sobre exatamente o homem se não conseguir ver que a mulher tem um espaço também dentro do relacionamento. Uhum. É quase uma inveja dentro de um relacionamento, onde era para o homem ficar feliz pela mulher e a mulher feliz pelo homem, mas acaba que existe uma comparação dentro de um relacionamento. O que é isso? Não é possível. Sim. E me parece impossível de pensar nisso. Me parece, tipo... Vocês conseguem... Tem coisas que a gente não consegue entender, que a gente não passa, né? Eu, pelo menos, tenho isso. Por exemplo, eu não tenho muito ciúmes. Então, eu acho muito difícil de entender os ciúmes. Uhum. É isso, eu não consigo entender. Como é que dentro de um relacionamento Como é que alguém existe pode se sentir inveja e... Caraca, não, aquela pessoa ele não pode brilhar. Mas isso é muito histórico, né? Eu, por exemplo, ouvindo o discurso inverso de algumas mulheres, eu já escutei de amigas, assim, amigas que são, sei lá, que se colocam como pessoas mais desconstruídas, progressistas e tal. Coisas do tipo, eu não queria ganhar mais que meu marido. Eu queria que meu marido ganhasse mais do que eu, não por nada. Eu quero ganhar bem também quero brilhar, mas sei lá, eu queria que ele tivesse esse papel mais provedor. Que é como se as pessoas não conseguissem realmente se distanciar desses papéis mesmo, que eu acho que foram pré-estabelecidos. E sempre que tem algo que destoa disso, a gente se incomoda, sabe? Mas assim... Ela provavelmente queria isso porque ela não quer que o marido, o namorado dela, entre nessa caixinha de diminuição. Sim. Uhum. Então, assim... De desmasculinizar o Não, cara, até né? isso as mulheres têm que fazer, né? Ter cuidado pra o cara não se sentir... Ai, Não, mas que isso é... preguiça, tá cansativo. Isso. Tipo, eu quero brilhar, mas tenho que fazer com jeitinho aqui, porque se eu falar assim, ele vai broxar. Cara, é surreal isso, né? Eu fico impressionada. Mas tipo, além... realmente, né? É um assunto que eu tava falando esses dias. A gente tem que ser bonita, mas não tão... A gente tem que se cuidar, mas não tanto. Senão vai parecer que a gente quer se mostrar. A gente trabalha, mas não tem que ser melhor do que o cara. A gente... Eu ia falar um exemplo aqui, mas tá. Tem que fazer coisas na cama, mas não tão demais, porque senão a gente é muito vulgar. Viveu muito. Gente, tem que isso? Tem que ter. Tem que... É isso, né? Tem que ser livre, mas não demais. Aí a gente tem que ter um corpo legal e comer bem. Mas ela só faz dieta. Neurótica, chata, só pensa nisso. Eu escutei isso esses dias. Tem que treinar, mas você só faz esporte. E tem uma boa que eu escutei também, esses dias. Que, nossa, mas é porque eu vou ter que começar a fazer triatlon, porque você não pode ser melhor que eu. O cara falou isso pra você? Ele falou isso? Vou ter que começar a correr, pedalar e nadar, porque... Como assim? Você vai ser melhor que eu? Essa eu escutei. Não é possível. É muito possível. E é tão louco pensar nisso, né? Porque, pelo menos pro meu conceito, assim, de relacionamento, eu tô casada há muitos anos, enfim. Casada há muitos anos não, né? Tô casada há 2 anos, mas eu tô com uma pessoa há muitos anos. E eu acho que você admirar o outro. Na diferença, inclusive. Naquilo que ele tem, que você não tem. Naquilo que ele faz, que você não faz, né? E, caramba, que legal que essa pessoa consegue fazer isso. Eu nunca faria. Eu acho que isso é tão... né? Isso é uma chama, assim, tão importante pra relação. E aí as pessoas, elas entram nesse lugar do competir, né? Se a pessoa tá lá fazendo aquilo, eu tenho que fazer melhor, porque senão isso me diminui.
Então, fala de um estado muito regredido, assim, né? Eu acho, de emocional mesmo. Assim, eu super espero que isso mude, mas não sei se vai mudar. Eu não sei se o homem... gente, tô falando papel, assim, de homem mesmo, no geral, assim. Geral. Sim. Relações homem e mulher. Não, já cogitei, até falei, não, agora, então, é isso, não quero homem, vou tentar mulher. Vou tentar namorar o quê? Mulher. Sim. Sério, eu já cogitei isso umas 15 vezes, que eu falei, não é possível. Pesadelo gosta de homem. Aí, pesadelo. Não, mas aí Mapa eu da pensei, fome. gostar de mulher também. Aí eu falei, né, acho que... É porque não dá pra Falam escolher, também, né, que é um Não tem o que pesadelo. fazer. Então, falam, eu também não cheguei sei. aí tão fundo, né? Aí, muito nessa ideia, não. Só passa na minha cabeça que eu falo, Acho que são "Caraca, outros problemas. Né? outros problemas, meu Deus, imagina. Sim. Nossa, a gente é muito complexa também. É, muito. A gente é muito... A gente... Intensa. Os hormônios, eles vieram pra quê? Por que TPM? Também. A gente é muito... Eu, pelo menos, eu sou muito instável. Gente, eu sou canceriana. Não parece, mas eu sou canceriana. E eu sou... Ontem foi Dia dos Namorados, né? Então, assim... Estamos gravando esse episódio num dia simbólico. E assim, eu fiz essa pergunta... Que eu tive um date. Eu fiz meu primeiro date depois de muito tempo. E eu fiz essa pergunta. Eu falei, cara, acho que ninguém imagina que eu sou extremamente fofa, carinhosa e Sensível. cuidadosa e sensível. E basta a pessoa acreditar um pouquinho de astrologia, porque eu sou canceriana. E, assim, eu sou essa pessoa. Só que eu não vou ser com qualquer pessoa. Eu não vou ser com um cara que vai ali me levar pra jantar e agora ele ganhou a Maria Luísa mais preocupada, que te liga, que vai fazer absolutamente tudo que ela puder, que tiver no alcance dela pela pessoa. É a minha maior qualidade, eu vou fazer. Porque, assim, do mesmo jeito que eu treinei, fiz um Ironman, um 70.3, eu corro, eu me dedico fielmente pra minha rotina, falei, vou abrir uma empresa. Me dediquei fielmente a isso. Vou ser nômade. Me dediquei a isso. Dentro de um relacionamento, eu me dedico àquela pessoa. Sim. Eu não faço nada pela metade. Isso é assim, uma coisa que minha mãe fala que é minha maior qualidade como pessoa, sabe? Porque eu não vou fazer pela metade. Então, assim, eu vou me dedicar pelaquela pessoa. Só que não é todo mundo que vê essa Maria Luísa. Então, muita gente bota em mim uma projeção de, ela é assim, livre, faz o que quer, a hora que quer. Como se tu não ligasse, né? Já escutei muito, se terminar comigo, ela vai pegar, vai no avião, vai pra Paris e foda-se. Eu falo, gente, tá, eu vou fazer isso, mas não é bem assim. Não é bem assim. Eu vou pra Paris. Não foda-se, eu vou chorar, mas... Eu vou chorar no caminho, mas eu vou mesmo assim. Já escutei isso, né? Mas aí pra você, tipo, exercitar, sabe? Não é bem assim, eu vou superar. Eu vou superar sozinha, chorando, mas eu sei que eu vou superar. Pode demorar, pode. Você não vai saber, mas eu vou passar por isso. Sim. Só que assim, eu sou carinhosa, eu sou sensível, eu sou uma florzinha, eu quero ser cuidada também. Ninguém fala sobre o lado sombrio da autenticidade. Sim. Tu não acha que você é autossuficiente? Sim. Ela dá conta de tudo sozinha. Eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu quero bom ser às vezes mimada. ter alguém, né, ali. Nossa, gente. Ai, eu amo. Pô, Suporte. tá vendo? Nossa, eu amo ser cuidada. Eu acho que quem não gosta? Você não gosta? Eu Sim. amo. E eu me sinto exatamente assim, eu sou muito autossuficiente, eu faço tudo meu sozinha, mas eu amo ter isso, sabe? Poder ter isso, assim, é super importante pra mim. Eu acho que uma coisa não precisa anular a outra. As pessoas acham que Zero. se você é muito independente, se você faz suas coisas, se você dá conta do seu, se você trabalha, dando seu dinheiro, você não precisa tal. Não, você precisa sim, você quer sim. Não é uma coisa ou outra, né? Essas coisas, elas podem coexistir. Você estar trabalhando, você estar vivendo, ganhando dinheiro, não muda o fato de você precisar de um carinho, sabe? Eu, pelo menos, né, gente? Eu tô aqui generalizando, mas eu tenho meus momentos, sabe? Sim. Que Ninguém é só uma coisa, né? Tipo assim, somos muito complexas, como a gente falou. Então, eu acho que todas essas emoções a gente passa todo dia, assim. Mas você falou uma coisa que me deu curiosidade pra pensar e perguntar mesmo. Que você falou isso do tipo,
o sofrimento, né? Eu sei que vai demorar, ou pode ser rápido, não sei, mas vai passar. Quase que esse lugar seguro que você tem em você, de que você vai conseguir atravessar e superar aquilo. Mas já teve alguma vez que você pensou que não? Tipo, aquele momento que você fala, meu Deus, como é que eu vou sair disso? Será que isso nunca vai passar? Boa Você pergunta. já passou por isso, assim? Porque eu já... E eu tenho muito claro na minha cabeça que tudo passa, sabe? Mas eu acho que, eventualmente, a gente se depara um pouco, assim, com algo desse fundo do poço, assim, que você acha que não tem jeito. Eu acho que eu sou nova pra... Duas coisas. Eu acho que não passei por uma situação que ainda me fizesse pensar nisso. Sim. Tipo, caraca. Óbvio que os primeiros dias... Meu Deus, eu vou morrer. Mas, assim, não me vi numa situação ainda hoje que eu pensasse... O que acontece? Vamos lá. Eu sou muito certa com o que eu quero. Eu acho que eu já vivi tantas coisas, tantas Maria Luísas, tantas fases, que eu sou muito certa com o que eu quero. Eu quero aquilo. E isso me faz tomar boas decisões. Eu acho que isso me dá... Eu realmente tenho boas escolhas. E eu sou muito fiel às minhas escolhas. Então, eu raramente faço algo que... Óbvio, a gente fala uma coisa errada ali, interpreta errado, sabe? Mas eu sou muito fiel ao que eu quero, ao que eu acredito. Então, eu raramente, assim... Não vou falar raramente, mas ultimamente... Eu venho ficando muito confortável com as decisões que eu tomo. E isso me tira muito do... Poxa, eu fiz o que eu pude. Eu me dei o meu melhor. Eu fiz o que eu pude. Então, as coisas que eu não posso controlar, eu tento falar, olha... Decisão é da pessoa. Igual você falou, é uma coisa da pessoa. É uma situação que aconteceu que eu não previa. Então, isso me dá um conforto. De... Faz todo sentido. Pra que eu vou ficar me culpando por uma coisa que eu fiz o meu melhor? Então, é isso, assim, eu acho que quando a gente erra, quando a gente não sabe o que a gente quer, ou quando a gente erra por um momento de impulso, uma raiva, sei lá, eu nem falo só de relacionamento, né? Decisões na vida que a gente tem, sei lá, a gente gritou com um familiar, raiva, no impulso. Aí a gente... É isso que gera um mal-estar depois, pra mim. Eu fico me sentindo mal e me sentindo culpada, e aí vem uma bola de neve. Só que quando você age muito fiel, assim, você fala... Convicta, assim, né? Eu dei o meu melhor. Eu fiz o que eu pude e vai passar. Sim. É isso, assim, tô errada? Não sei. Não, gostei da resposta. Não sei, assim, posso... E tem a famosa terapia. Tem a famosa terapia, que, assim... E eu faço algumas diferentes, porque eu gosto de diferentes abordagens. Isso, muita terapia também tem isso. Importante. Ô, Tuca, e tu falou brincando, né? Já até pensei em não ter mais homem nenhum e tal. Mas como é isso pra tu, assim? Tu se considera uma pessoa esperançosa ainda? Assim, é uma coisa que você tá buscando? Ou você tá num momento mais fechado, emocionalmente mesmo? Esperança, se eu tô aberta. Eu acho que nesse momento eu tô sem tempo. Mas a resposta é sincera, porque se relacionar realmente demanda tempo, né? Energia, tempo. Eu também tava sem tempo quando eu comecei a me relacionar nos últimos meses. Eu já estava sem tempo, mas eu achei um tempo pra essa pessoa que entrou na minha vida e já saiu. Mas a gente faz o tempo. Isso é uma coisa que eu acredito. Sim. A gente faz... A gente... Tem aquela coisa, a gente acha o Quem quer tempo. dar seu Quem pulo, quer né? dar seu pulo. Mas hoje eu me encontro muito sem tempo, porque hoje o meu foco é 100% trabalho. E eu tento colocar ali... Eu coloco o triatlon até como uma fuga minha, porque é algo que eu gosto muito e me dá paz. Né, me dá o meu conforto de que eu quero, do que eu quero. E é uma coisa que você tem que fazer, então é muito diferente. Você tem que fazer aquilo para melhorar. E né, você ir evoluindo. Mas é o meu hobby, que eu lido como se fosse realmente um trabalho, mas é um hobby. Então hoje
quando você tem essa outra prioridade, você tem um poder de escolha um pouquinho de tipo, cara, eu não vou perder meu tempo com isso. Com pessoas que não cabem dentro da minha vida. Eu escolho pessoas que agregam. Então, eu acho que quando você tá realmente focada, muito focada em algo, igual eu tava em viajar, e também não cabia antigamente, tava em viajar e também não cabia. Pessoas, se aparecessem pessoas que valessem a pena eu parar de viajar e ser nômade, eu, com certeza, ia casar, ter filhos, morar Tu na não tem fazenda. medo de viver, né? Amores. Nossa, não tenho medo nenhum. Inclusive, isso é algo bem na minha terapia, de que eu sou uma pessoa que vive... É pra viver, eu vivo. Tanto viajando, como é pra empreender e é pra ter coragem de abrir um negócio sozinha com 15 funcionários. Vou viver também. E isso me limita um pouco. Então, assim, eu tô sempre aberta. É o que eu falei no início do podcast, gente. A fé no amor, pra mim, é o que muda tudo. Se você não acredita no amor, você tá perdido pra mim. Sim. É uma alma perdida, porque amor pra mim é tudo. Então, assim, eu jamais vou me fechar. Claro que hoje tá um pouco mais difícil, porque a minha rotina não permite eu colocar qualquer pessoa. Você vai ter que fazer um mínimo de esforço. Né? Se você tá ali toda hora, em vários lugares, tal, é mais tranquilo. Hoje, eu tenho que fazer um esforço pra sair com alguém. Tem que ser 6 da tarde, senão eu vou estar um zumbi, assim. Então, assim, é uma escolha. Mas aberta sempre. Sempre. Eu acho que vai um sempre pouco no que a gente até falou no episódio passado com Letícia, né? De que talvez esse momento da tua vida onde você tá mais regrado, onde você tá muito certa de onde você tá colocando sua energia, talvez faça... dificulte o imprevisto de acontecer, né? Que são esses encontros, assim, arrebatadores. Mas eu acho que se você já se considera aberta, isso pode aparecer de alguma forma, né? Assim... Eu tento... Porque, de novo, essa Você canceriana. tenta vetar, você acha? Não, eu tento não criar expectativas. Porque sim. eu vejo uma pessoa bonita no supermercado, eu falo, será que a gente vai ter um filho? Já imagino o futuro todo. Ai, será? Gente, eu beijo, eu imagino eu noiva com a pessoa. Eu tenho esse sonho que é casar, e todo mundo fica, tipo, chocado. Eu falo, eu quero, óbvio, ter uma família, e casar e ter filhos, e um cachorro. Eu diria que é um sonho, mas eu não vou mudar hoje a minha vida, me colocar num... Deveria, não sei. Você não vai viver em função disso, né? Talvez daqui a 5 anos... Não, talvez não. Tomara que daqui a 5 anos o podcast seja outro. Eu falar outras coisas. Porque se fosse há 3 anos atrás... Se fosse há 10 dias atrás, o podcast seria outro. É isso que eu falo. Há 10 dias atrás, eu tava uma sensação. Hoje eu tô outra. Aí daqui a 10 dias, eu posso estar outra. É a metamorfose ambulante. A gente muda muito. E o mal do humano é achar que a gente não é hipócrita. Então, quando A gente o vai episódio sair, já vai ser outra. Eu já vou ser outra. Posso estar namorando, pensando em ter 2 filhos. Entendeu? Pensando em ter o Joaquim. E assim, já com a roupinha pronta. Mas vira e mexe, a gente fala disso aqui também, que a gente não acredita em pessoas que não são contraditórias. Gente, não tem como. A beleza da vida é essa, eu acho. Mas há 3 anos atrás, eu jamais ia imaginar que eu ia ser triatleta e dona de um espaço. Jamais ia falar, nossa, tá louca. E as pessoas que conheceram a Tuca, eu falo, quem me conheceu antes da pandemia pode me falar prazer. Prazer, Tuca, oi, tudo bem? É outra pessoa. Porque é outra pessoa. Outra personalidade. Minha família fica impressionada. Fala, realmente, Bali... Porque Bali foi o divisor de águas. Assim, é outra personalidade. É a Maria Luísa e a Tuca. Então isso só fala que você é uma pessoa que se deixa atravessar pelos ambientes, assim, pela vida, pelos acontecimentos. Deixo. Eu vivo aquilo ali que é pra viver. Gente, tem uma coisa que me define muito. E as pessoas que me conhecem sabem que isso me define muito. No meu auge da liberdade, ali acho que deve ter uns 3 anos. É super rápido, assim, essa história. Mas ela me define muito. Eu estava no Rio com um garoto que eu curtia super ele. Ele era de um morro. E a gente tava num baile no morro e curtindo a vida. Eu super adorava ele. Isso, assim, numa sexta-feira, por exemplo, né? Voltando aqui. E aí, eu tinha que voltar pra Brasília
Então, eu me despedi dele, tinha que voltar pra Brasília porque eu ia fazer um retiro de Tantra na Chapada. Então, eu saí do morro, fui pra Brasília pra ir pra Chapada pra fazer esse retiro de Tantra. Super profundo, super intenso, fogueira A Chapada sem é muito roupa. intensa, né? Nossa, e assim, o Tantra ele é muito poderoso, então ele te acessa muitas coisas. Realmente, fizemos vários rituais ali, aí beleza, aí eu saí da Chapada, porque já na outra sexta-feira eu ia pro Paris Fashion Week, em Paris. E, Então é múltipla. e não só isso. Ai, mas que delícia. Nessa época, eu tava me relacionando com um cara que eu tinha conhecido no verão europeu, um israelense que mora em Paris. Então eu ia pra Paris, porque eu tava meio que de rolo com um israelense. Viver Paris Fashion Week. E aí eu acabei, porque eu tava muito apaixonadinha, fiquei 2 meses lá. Minha mãe foi me visitar, minha mãe conheceu o cara. Eu já tava pesquisando como virar judia. E eu já tava tipo, não, vou virar judia. Eu tava muito emocionada, meu Deus. Mas assim, como eu sei que eu sou emocionada, isso me dá o pé no chão. Eu sei que eu sou, então eu sei que vai passar. Sim. Entendeu? Quando você sabe que você é as coisas, quando você tem o autoconhecimento, você se controla. Ai, não, tá louca, claro que vai passar. Mas assim, você chega a pensar. Então assim, em uma semana eu vivi 3 coisas completamente diferentes. E se entregando pra todas elas, né? E vivendo todas, e sendo aquilo. E sendo, você não tem noção das imagens. As skins. Da Tuca lá na festa, no baile, da Tuca no retiro, sem roupa, fazendo roda de fogueira. E a Tuca no Paris Fashion Week. Ai, que tudo. Nossa, gente, essa... Eu nem tava preparada pra falar isso, mas é porque essa história, ela define muito, assim... E Tuca, como é que você acha que essa liberdade e essa intensidade também te conecta com a tua sexualidade, assim? Porque eu já vi você falar um pouco disso, assim, né? Nas redes, de maneira muito livre. Livre, ó. De maneira muito livre. E não é fácil, né? Eu sei que pra nós, mulheres, é um tema extremamente tabu. A gente tem até um episódio sobre isso, né? No podcast, Lu. E como é que tu se relaciona, assim, com isso? Como é que tu explora? Como é que tu conhece algo disso também? Então, pra mim, nunca foi um tabu. E aí, eu nunca vi como tabu, né? Eu já tive uma época que eu falava muito sobre sexualidade, né, nas redes. E eu tinha 20 anos, 21. Hoje eu não faria isso. Hoje, minha cabeça mudou muito. O mundo não é preparado para pessoas, assim, como eu, sem tabu. Então... E pra mulheres, principalmente. Principalmente. Não. Então, assim, hoje... Minha visão sobre falar sobre esse tabu mudou bastante. Eu acho que existem momentos e momentos para se abordar isso. Mas essa liberdade de espaço, tempo, tudo que eu vivi me fez conhecer pessoas muito diferentes, com opiniões diferentes. Eu já saí um tempão com um cara lá em Bali que estava fazendo celibato. E isso ficou na minha cabeça durante muito tempo, era um modelo. E ele tava no celibato dele. E, tipo, quando as pessoas não falam isso, e aí? Sair pra jantar, comer. Normal. Ele tava no celibato dele. Então, assim, eu vivi coisas muito diferentes na minha vida pra me abrir para o que eu realmente gosto na minha sexualidade. Uma coisa que eu falo, e vou falar pra sempre, como eu falei pra minha mãe, a mulher tem que se conhecer, porque pra ela parar de projetar no homem, ou na outra pessoa que seja uma mulher, o desejo dela. E a busca pelo prazer, né? Isso é fato, isso é indiscutível. Se você projeta no outro uma coisa que você quer, você nunca vai estar satisfeita. Então, é comprando um vibrador, é se tocando, é se conhecendo. Dá seus pulos, mas saiba o seu prazer, o que você gosta, se é de um jeito ou de outro. Isso é, pra mim, indiscutível. E aí, você vai mudando muito, né? Você vai descobrindo, será que eu quero uma coisinha ali, uma coisinha lá... Eu acho que essa resposta, ela só vai mudando. Sim. Principalmente dentro de um namoro e de um casamento. Quem vai ser a Tuca? Faça ideia. Eu acho que também a tua relação com a sexualidade reflete muito da tua relação com a vida, né? Que é esse lugar de autorização, assim, de se autorizar. Eu acho que pra você ter uma boa relação, se a gente pode colocar assim, com a sua sexualidade, você precisa se autorizar, de alguma maneira. A se Não conhecer. importa tantas regras, né, de você transitar, ir por um caminho, descobrir que não, ir por outro. Mas, assim, eu queria falar uma coisa antes de acabar, não me matem. Que eu sempre falei isso desde muito cedo. Desde muito nova. Eu sempre fui muito radical com
com as coisas, né? Muito rebelde. É que o sexo, ele move muita coisa. Sim. Como que não se fala sobre algo que muda a sua vida, que é o sexo? O sexo é uma coisa que muda as suas escolhas. Quantas festas você já não foi por causa de homem ou de... Enfim. E aí, não é o sexo, mas é o que o sexo envolve. Sim, a Né? Então, sexualidade. todas as suas decisões hoje no mundo, todo mundo, a decisão é sexo. Ou se é de fazer ou de não fazer. Então, como que você não fala, como que você não estuda sobre algo que muda a sua vida? E quantas pessoas, quantas amigas de vocês, eu vejo, né, pelo menos as minhas amigas, voltando pra ex, fazendo coisas que não queriam, baseadas em sexo. Então, quando você tira o sexo de cena, você consegue ter muito mais clareza. Realmente, gente, não é à toa que o celibato aí tá vindo, essa pauta tá vindo em foco, porque realmente vira outra... Quando não é prioridade. E eu vejo que a mulher depende muito do homem, porque acha que só o homem pode dar o prazer pra ela. Então, eu vejo muitas escolhas erradas sendo tomadas baseadas em sexo. E é uma pena isso. Sexo, dinheiro e morte, né? Os 3 temas que a gente nunca vai deixar de estudar, porque eu acho que é o que move, assim, o ser humano. Só que um é tabu. Principalmente pra mulher. Sim. É complicado. A gente vai precisar finalizar. Infelizmente. Você vai ter que voltar a tocar. Tem muitos outros assuntos que eu queria Principalmente pra aprofundar. falar disso, assim, porque é um tema que me interessa muito. Principalmente pensando na psicanálise, né? Assim, Freud falava disso. Então, eu acho que é um tema que dá muito pra gente falar, mas a gente vai precisar fechar. Sim. Nossa, eu quero voltar, porque eu tenho muitos... esse é um tema que eu me aprofundei muito, desde muito nova, Então né? já vamos... Eu lembro, eu te sigo. Gente, Eu muito acompanhei nova. essa época aí. Eu era... Eu amava, tá? Como Porque, é que assim, não pode? tinha muita gente falando sobre, né? Sim. Como é E é que muito pode? importante, de fato. Importante. Mas vamos dar nossas diquinhas Vamos, rápidas. rapidinho. Vai, Lu. Eu vou dar a dica de um livro que é Tudo Sobre Amor, de Bell Hooks. Eu acho que ela fala muito sobre vários tipos de amor, né? Não só o amor romântico, mas principalmente o amor que a gente tem por nós mesmos, né? E como é que isso é tão... É essencial pra gente poder estar bem pra se relacionar com outra pessoa. Então, o tema do episódio de hoje toca muito em mim nesse sentido, assim. Eu acho, né? Que pra eu conseguir me relacionar, eu preciso estar em paz comigo, com minhas escolhas, com a liberdade que eu tenho e que eu acredito. Então, acho que é isso. Boa. Eu vou indicar um livro da Rosa Monteiro, volta e meia eu indico ela por aqui, que em espanhol é Nós Outras, mas em português eu acho que é Nós Mulheres, não tenho certeza agora, mas na edição vai sair o nome certinho aí, que ela traz vários contos de várias mulheres diferentes, falando de várias dessas questões que a gente tocou aqui hoje, né, do feminino mesmo, do prazer, dos tabus, da repressão. Então acho que é um livro bem interessante pra gente pensar a nossa relação com essa tal liberdade, né, da mulher. Perfeito. E você, Tuca, você pensou em algo? Tem alguma diquinha pra dar? Eu... Não necessariamente precisa ser sobre esse tema, tá? Algo que te vem agora pra pensar e falar. Não, desde o momento que vocês comentaram, eu acho que a série This Is Us, pra mim, mudou minha vida. Mudou a minha também. A minha também. E vai mudar de todo mundo aqui assistir. Sim. Porque é um tema que fala muito sobre amor. Amor de mão, amor de casal, amor de filho, amor de tudo. E o amor como via, né, pra tudo. A série é amor, é sobre A amor. série é sobre amor. Ai. E... O lado bom e o lado ruim, né? E é muito... Nossa, mudou a minha vida. Então, assim, eu sempre vou sugerir ela, sempre vou falar dela, porque é uma escola. Aquilo ali é a mesma coisa de fazer uma faculdade. De fato. Ai, É aprenda quase... sobre... Não é terapia, mas é terapêutica, com toda certeza. É. Mas é isso, pessoal. Super obrigada. Obrigada. Tuca, muito obrigada. A gente amou muito. Amei muito. Eu adorei também. Eu quero próximos. Vamos, mais Vamos vezes. sim. Gente, beijo. compartilha, curte, manda pros amigos, segue a gente. E é isso. Um beijo e até a próxima pilha. Tchau, tchau.